Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha envolver você, venha cobrir a sua vida, lhe protegendo, lhe guardando e lhe escondendo de todos os intentos do adversário da nossa alma. Estamos aí iniciando mais um ano, e iniciando esse ano para a glória de Deus, encerrando ciclos e abrindo nosso coração, a nossa mente, para receber o novo de Deus, que certamente o Senhor já tem preparado para esse ano de 2026, que eu declaro sobre a sua vida. Será um ano lindo, será um ano próspero, será um ano de renovo, de restauração e de vitórias em todas as áreas da sua vida. Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, e não poderia ser diferente, buscando do Senhor uma palavra para compartilhar com você nesse propósito. Dentro desse propósito, dessas mensagens em áudio, luz em meio à escuridão, o Senhor colocou em meu coração uma palavra que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37, que diz assim, porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Promessa gloriosa. Só mais um pouco de tempo nós temos que suportar as aflições desse mundo tão tenebroso, desse mundo tão tomado pela prostituição, pela corrupção, pela defraudação da família, pela depreciação dos casais e tantas coisas tão tristes, né? Somente uma palavra como essa para trazer alegria para nossa alma, para trazer tranquilidade, alívio para nossa alma, para iniciarmos esse ano de 2026. O escritor aos Hebreus, quando ele frisa, quando ele libera esta palavra, que é uma palavra profética, ele está sugerindo que muitos estão cansados de esperar. E quando nós olhamos para esse versículo, nós aprendemos que a fé, ela é provada pelo tempo de espera. E Deus libera uma palavra de encorajamento. É só mais um pouco de tempo. É Deus dizendo para você nesse dia, para esse ano que se inicia, lute um pouco mais, ore um pouco mais, glorifique um pouco mais, busque ânimo no Senhor um pouco mais para prosseguir, porque a promessa, ela vai se cumprir. A palavra do Senhor nos garante que Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Só que a nossa fé, ela passa pelo teste do tempo. E o teste do tempo define aonde está o nosso coração, em quem está depositada a nossa fé. E eu aprendo algumas lições para compartilhar contigo. E a primeira delas é isso: a espera, ela faz parte do processo de Deus para trabalhar na nossa vida, para tratar com as nossas ansiedades, com as nossas pressas, com os nossos imediatismos. E ele diz, ainda dentro de um pouco de tempo. O tempo de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, não é atraso. O relógio de Deus continua marcando. Os ponteiros não pararam. O relógio de Deus não precisa de bateria. O relógio de Deus, ele é eterno e ele continua marcando. Portanto, creia, o tempo de Deus na tua vida está chegando. A espera, ela amadurece a nossa fé, porque Deus sempre chega na hora certa. Então a espera, ela amadurece a nossa fé.
A espera nos faz criar aquela expectativa de quando estamos no portão da nossa casa, esperando um ente querido virar a esquina, está perto de chegar. Aquela ansiedade gostosa, aquela espera gostosa. E é isso que Deus tem para a nossa vida. E essa espera, amadurecer a nossa fé, acrescentar a nossa fé. Até porque Deus trabalha enquanto você espera. Deus trabalha enquanto nós esperamos. E meu irmão, minha irmã, nós não podemos desistir no último trecho dessa caminhada. Não desista no último trecho dessa jornada. Falta só um pouquinho e você vai testemunhar algo extraordinário da parte do Senhor. Então aprenda, a espera faz parte do processo. Esperar é difícil. Esperar mexe com o nosso ego, mexe com a nossa vaidade. Esperar mexe com o nosso senso de controle de tudo. Esperar é difícil, mas esperar é essencial. Esperar é primordial, esperar é prioridade. Então vamos esperar, porque a espera faz parte do processo. Eu aprendo também que a nossa esperança, ela tem nome. A nossa esperança não está em coisas. A nossa esperança não está em homem natural. A nossa esperança não está no dinheiro. A nossa esperança não está na medicina. A nossa esperança não está em nada, depositada em nada daquilo que é terreno. E ele confirma dizendo que aquele que vem, aquele que há de vir. A nossa esperança cristã, ela não é uma promessa. A nossa esperança é o Senhor Jesus. É Jesus, é o Cristo. E quando Ele chegar, a resposta chega junto. Nossa fé, ela está em uma pessoa e não em um resultado. A nossa fé, ela está em Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo, ressurreto, o autor da nossa fé, aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então a nossa fé, ela está depositada em Cristo Jesus. E quando nós focamos em Cristo, o tempo perde o poder de nos desanimar. Quando focamos em Cristo, quando depositamos a nossa fé em Cristo, o tempo, ele perde o poder de nos desanimar. Porque eu sei que você e eu também, existem promessas que já fazem décadas, existem promessas que já fazem anos, existem promessas que já fazem meses, que já fazem dias, e o cumprimento parece que não chega. E isso tem a tendência de abalar as nossas estruturas espirituais, e a nossa fé, ela é estremecida, e o tempo, ele começa a ter um poder absurdo sobre nós. E por causa do tempo, às vezes nós desanimamos. Por causa do tempo, às vezes nos amedrontamos. Por causa do tempo, nos enchemos de dúvida. E a incredulidade muitas vezes bate à nossa porta. Mas quando nós depositamos a nossa confiança, quando nós depositamos a nossa fé, quando nós colocamos todos os nossos desejos, angústias e aflições nas mãos do Senhor Jesus, o tempo perde o poder de nos desanimar. E glória a Deus por isso. Eu aprendo também que a promessa vinda do Senhor Jesus, ela é certa e irrevogável. Ela não torna, ela acontece, ela se cumpre. Até porque o versículo que nós lemos diz assim, porque aquele
porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. A promessa é certa e irrevogável. Ele virá e não tardará. Deus não falha. E porque Deus não falha, aquilo que está travado vai destravar na tua vida em nome de Jesus, na vida da tua família em nome de Jesus. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E baseado nisso, o que estava parado vai voltar a se movimentar na sua vida. A sua família vai voltar a andar, seus negócios vão voltar a andar, sua vida material vai voltar a andar, sua saúde vai voltar a andar, o seu relacionamento vai voltar a andar. Tudo aquilo que estava parado vai voltar a se movimentar. Por quê? Porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O céu nunca atrasa, e porque o céu nunca atrasa, eu posso declarar sobre a sua vida que aquilo que parecia estar morto vai ressuscitar. Os sonhos de Deus vão voltar para a sua vida. As promessas de Deus vão voltar cheias de vida para a sua vida, para a sua casa, para a sua família de um modo geral, em nome de Jesus. Então confie, mesmo quando tudo parece estar demorando. Quando as promessas parecem estar demorando, continue confiando. Continue com a sua fé inabalável. Outra coisa que eu aprendo olhando para esse texto é que não tornar, não retroceder, não desistir, não desanimar é uma decisão diária. Ele continua discorrendo nos versos 18 e 19, 38 e 39 do mesmo capítulo 10 de Hebreus, que o justo vive da fé. É a fé que vai gerar vida na nossa vida. É a fé que vai tirar as escamas dos nossos olhos. É a fé que vai nos dar ousadia nas palavras. É pela fé que nós vamos sair para vencer. É pela fé que nós vamos ser bem-aventurados em qualquer lugar que o Senhor nos plantar. O justo vive da fé. Então que essa fé venha ser viva na nossa vida. Retroceder nunca é uma opção. Não desista. Por mais difícil que pareça, não desista. A sua vitória está a mais um passo de distância. Então não desista, continue. Olha o tanto que você já caminhou, olha o tanto que você já lutou, olha o tanto que você já pelejou nessa vida. Não é tempo de retroceder, não é tempo de tornar atrás, não é tempo de desanimar, tampouco de desistir das promessas de Deus para a sua vida. Esse ano de 2026 vai exigir de mim e de você muito posicionamento, vai exigir de mim e de você muita atitude pessoal, vai exigir de mim e de você muita autoridade espiritual para não retroceder, mas para continuar marchando, para continuar pisando, para continuar andando na direção das promessas. Perseverar é prova de maturidade espiritual. Diante das lutas que vieram para nos abater, nós extraímos lições para continuar. Mediante as pedras que foram lançadas contra nós, nós usamos essas pedras para colocar embaixo dos nossos pés. Mediante tudo que nós vivemos, nós usamos para prosseguir, como combustível para prosseguir a nossa jornada. O próximo ano será de perseverança e não de desistência. O próximo ano vai exigir de mim e de você
muito mais coragem, muito mais valentia, muito mais convicção do que 2025 exigiu. Então nós temos que estar em Cristo como novas criaturas, vivendo novo, na expectativa do agir de Deus a qualquer momento. Eu concluo esta palavra, meu irmão e minha irmã, para esse novo tempo na tua vida. Creia, a promessa está próxima de se cumprir. Eu vou repetir, creia, a promessa está próxima de se cumprir. O tempo está se cumprindo na nossa vida, na sua vida. O tempo está se cumprindo. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele diz também que o que ele faz hoje a gente não entende, mas entenderemos depois. O salmista nos diz que nós temos que tornar o tempo produtivo. O tempo está se cumprindo. Aquele que há de vir virá. O nosso Senhor Jesus já está a caminho para buscar a sua igreja, uma igreja especial, uma igreja zelosa, uma igreja de boas obras, uma igreja que permanece mesmo em meio às perseguições, uma igreja que permanece verdadeira mesmo mediante as mentiras deste mundo. Um povo fiel, um povo firme, um povo que luta diariamente para conquistar o céu à força. Permaneça firme, é só mais um pouco de tempo. Esse ano de 2026 será um ano marcante na sua vida, será um ano determinante na sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que esse ano de 2026 será um divisor de águas. A partir desse ano, você se tornará uma nova pessoa, a sua família uma nova família, seus sonhos, novos sonhos, seus projetos, novos projetos, e o nome do Senhor será glorificado. Eu te abençoo nessa hora, em nome de Jesus, o Filho de Deus vivo, o autor e o consumador da nossa fé, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração, e através da tua vida, que Ele alcance outras vidas através desta palavra. Ei, decida, volte para Cristo, decida, firme em Cristo, decida, permaneça firme em Cristo, porque só em Cristo existe a verdadeira vitória e a verdadeira paz que excede todo entendimento. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o seu 2026 seja lindo, marcado pela glória de Deus, e eu desejo a você e sua casa as melhores, as bênçãos, as mais copiosas bênçãos da parte do Rei, do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus.